Olá, mãe. Estamos aqui gravando esta tarde, no dia do seu aniversário, É. né? Hoje você está completando 82 anos, porque hoje é dia 8 de abril de 2025. E nós estamos agora, deve ser o que, 2 horas da tarde aproximadamente. E eu quero ouvir a sua história. Conta para mim, mas procura trazer toda a emoção da sua história, porque eu sei que ela é emocionante. E tenho certeza que quem está assistindo o vídeo vai gostar muito. Então não saia daí não. Assista e depois compartilha. Então, Lino, vou contar para você, filho. Tudo começou, você era ainda adolescente, via ali o movimento, querer fazer as coisas, mas não prestava muita atenção. Até que um dia uma amiga minha foi em casa, era minha manicure, ela ia em casa me atender. Ela chegou lá, eu estava lavando cozinha, eu estava fazendo serviços domésticos de casa. E eu tinha que esperar às vezes 10 minutos para me terminar, para poder me atender. Aí um dia ela chegou lá e falou, Cida, vamos trocar a vassoura por um pincel? Eu brinquei com ela, falei, você está brincando comigo? Não, estou falando sério. Aí ela contou para mim de uma pessoa que tinha vindo de Goiânia, que estava dando aula de pintura em cerâmica, vitrificada. Falei, eu não gosto de cerâmica, eu respondi para ela. Ela viu e não falou nada. No outro dia, outra semana que ela voltou, ela tornou a insistir comigo. Eu vou levar você lá para você conhecer os trabalhos. Você vai? Eu falei, vou sim. Fui e gostei muito, Lino. Trabalho muito bonito. Ela dava aula de 2 horas só a aula dela. Marquei para ir fazer as aulas. Eu chegava lá sempre 40 minutos para terminar a aula. O que você veio fazer, Cida? Eu falei, eu escolho a cor, escolho a peça. E assim eu ia dando minha desculpa e indo fazendo os trabalhos. A moça ficou 6 meses lá em Santa Bárbara do Oeste, que eu estava morando em Santa Bárbara nessa época. E foi embora para São Paulo. Falei, pronto, acabou a minha cerâmica. Que eu estava gostando muito, não sei se você se lembra disso. Isso foi em 80. Aí a moça embarcou comigo, eu fui visitar, como eu contei a história para você, e essa moça foi embora para São Paulo e fiquei triste, porque ia parar, interromper meu trabalho que eu estava gostando. Aí fiquei sabendo de uma outra pessoa que tinha vindo do Chile, que o marido dela foi transferido para a indústria home. E eu fui conhecer os trabalhos da mulher, adorei o trabalho dela, que era um bairro bem afastado. E comecei a fazer aula lá, de novo. Daí, uns 2 meses, eu já estava pintando as peças que ela recebia de encomenda. Eu levava para casa, você se lembra, com aquele potão no braço, carregando para casa a pé, você lembra disso? Me lembro. Então, eu ia com aqueles potão, pintava à noite e tudo, e levava para ela poder queimar e fazer a entrega das peças dela. Então, fiquei, acho que 1 ano e pouco lá pintando, passei a não ter que pagar aula, porque a gente trocava o serviço, eu pintava para ela, das encomendas, e eu fazia as aulas. E o forno ficava dentro da sala. E eu observava como ela montava o forno, que temperatura ia, como era o procedimento. Que não é você colocar a peça dentro do forno, ligar o forno e pronto, não é. Não. Ele tem um ritual para fazer com ele. Sim. Aí eu fiquei prestando atenção, aprendi. E nesse tempo, meu marido, seu pai, mudou para Campinas. Aí fiquei triste. Aí cheguei em Campinas, achei uma pessoa para queimar, para minhas peças. Isso já foi no ano de 1992, né? Não, foi em 1988, mais ou menos. Que nós mudamos para Campinas? É, mais ou menos 88, 90, por aí. Não, 85. Foi, né? 85, 1985, a gente mudou para Campinas. Isso. Sim. Aí eu achei uma pessoa que podia queimar para mim, longe de casa, mas eu preparava bem as coisas para transportar, não sei se você se lembra, e eu levava as peças para queimar. Lá, ela queimava minhas peças, aí logo eu comprei meu forno. E comecei a fazer minhas queimas, comecei a montar o forno, meu esposo me ajudava a montar o forno, ele adorava. Não sei se vocês se lembram. Punha as peças e conversava com as peças. Então, agora você não vai, agora é você que fica, você fica Eu aqui. lembro. Você lembra disso? Me lembro. Agora não, agora você vai, não, você está muito grande aqui, você não cabe aqui, fica aqui. Eu ficava conversando com as peças e montando o forno. E eu olhando, né? Ele tinha prazer de fazer esse trabalho. E assim foi indo, né? Passei a dar aula, tinha alunos, eu dava aula de segunda a sábado. Só sexta-feira que eu não dava aula, que eu tirava o dia para mim cuidar geral na casa, e à tarde eu tinha horário marcado no salão fixo para mim. Eu ia fazer meu cabelo, fazer minha unha, ia me arrumar nas sexta-feiras. E fiz muita exposição em Campinas, com a EPTV fazendo abertura.
E A IPTV é a filial da TV Globo, né? Sim. Fazendo exposições, e tem muitas, agora já passei do videocassete, passei para o DVD, que tem trabalhos que eu estou colocando no YouTube para poder as pessoas verem. Estou colocando ainda, tem mais coisas para colocar. E assim fui dando aula. Então, eu dei aula para várias pessoas. Aí dei baixo esmalte, dei pintura em faiança, dei baixo esmalte da cerâmica branca. Mas eu comecei da cerâmica vermelha. Você lembra de gente buscar cerâmica lá em Jabuticabal? Era só cerâmica vermelha, né? E eu gostava muito, gosto muito, porque eu sou um trabalho assim, talhado, em um relevo, tudo, eu gostava muito. E na cerâmica vermelha tem que fazer os desenhos que você quer, ou pode pintar, simplesmente esmaltar. Mas como eu trabalhava na pintura artística, então eu conheci, aprendi e passei para frente, pintando com lustres, com técnica que usava álcool absoluto para trabalhar, para dar efeito. Então fui fazendo. E acho que em 96, 94, 95, me lembro mais ou menos, eu participei de congresso em São Paulo, no IAMBI, congresso e seminário. IAMBI, né? E lá, eu teve um ano, que eu não lembro agora, acho que foi 95, 96, eu representei o estado de São Paulo na pintura e cerâmica do IAMBI. Né? Você lembra disso? Lembro, claro. E eu pintei um vaso que eu queria que... passou por 5 queimas para chegar num efeito que eu queria que ele chegasse. E eu ia passando por 5 queimas. E no final dele todo, ele era um vaso com um relevo de lírios branco. Era muito bonito. Quando eu pus na 5ª queima, que eu coloquei o vaso no forno, eu ficava pensando, acho que não vai do efeito que eu quero. Fiquei pensando. Quando eu desliguei o forno, que eu puxei a alavanca do forno para desligar, eu lembrei que eu tinha usado uma esponja que não ia dar aquele efeito que eu queria. Realmente não deu. E eu fiquei arrasada. Falei, eu não vou participar lá no congresso, não vou. Liguei para São Paulo, avisei que eu não ia participar. Tudo bem, o seu cubo vai ficar na entrada do salão, representando o estado de São Paulo na pintura e cerâmica, que você é responsável, você foi selecionada. Sim. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Aí peguei esse vaso, passei para uma aluna, passei o pincel para ela, porque nessa época eu não conhecia ainda aquele charutinho da gente passar, fazer o filete. Passei para ela fazer para mim. E ela fez, queimei, levei, que era em ouro, levei para São Paulo, essa peça. Então, aí o professor Antônio Sontori, crítico de arte, ele abriu o congresso, uma palestra, e ele falou lá que a arte da cerâmica não é aquilo que você deseja que fica, porque ela tem a reação do barro, tem a reação das químicas, das tintas, tem a reação da oscilação de temperatura do forno, que a energia pode cair ou subir, há uma mudança, então não é o que você espera. Então o resultado sempre é uma surpresa. É uma surpresa. E para isso, eu lá sentada, lá ouvindo, por isso que estava falando diretamente para mim, porque eu tinha ligado que não ia levar os trabalhos. E levei os trabalhos. A revista Veja, acho que é Veja, fotografou o trabalho de todo mundo, e fotografou a minha, porque estava no cubo. O cubo mais alto era onde estava a minha peça, porque era na entrada do cubo, mais ou menos de quase 2 metros. Estava em destaque. Estava em destaque. Então eu vi aqui tudo lá. Então fiquei feliz, né, com isso. Depois participei de vários seminários e outros congressos. Fui para um congresso em Uberlândia, também de cerâmica. Então, nesse período... Agora, nesse meio todo trabalhando, como se aqui no Brasil, nós aqui, não tinha os materiais assim, de cerâmica como temos agora. Nessa época, não tinha. Então, eu pedia fora do Brasil. E eu investia nisso. Me renunciei, assim, eu sou muito vaidosa. Me renunciei em sapato, em coisas... Para se dedicar totalmente... Para dedicar o que eu ganhava no material. Aquilo que te dava prazer. Que era criar... Isso. Objetos decorativos. Diferente. Né? Eu queria que te alegrava. Então, era eu investindo nisso. E assim eu fui fazendo, né? E aí depois passou, nós aqui temos vários. Quando eu comecei, eu tinha que preparar a tinta. Agora, tinha que bater a cola, que fazia as misturas, quando ia pincelar, aquela coisa toda. Agora a tinta já vem pronta. É verdade que o efeito, me perdoa quem vai ouvir isso, que se trabalha com dedos de tinta, não é o mesmo efeito. Não. Não é.
Mas é tão bom, mas você tem uma coisa boa. Não tem cheiro, não faz sujeira, você pode pintar na sala, para pintar no quarto. Não é tinta tóxica, agora é tudo tinta alcalina. Também foi proibida as tintas tóxicas, assim, para estar trabalhando, manuseando em ateliê, né? Então, é assim. Bom, nesse período todo, eu resolvi um dia começar a pintar tela. Mas eu sou autodidata, eu não comentei. Verdade, né? Você não comentou que quem te ensinou a fazer tudo isso que você faz, e quem está acompanhando o vídeo está vendo aqui vários trabalhos nas prateleiras, aqui na mesa. Inclusive minha mãe daqui a pouquinho vai falar sobre esta peça cerâmica. E todos esses trabalhos que você está vendo aqui, minha mãe fez. E quem ensinou ela, né, foi ela mesma, se dedicando, acreditando em si mesmo, não olhando para as barreiras, porque as barreiras eram muitas, né, mãe? Eram muitas, muitas. As barreiras, as dificuldades eram muitas, mas ela não olhou para as dificuldades, ela olhou para o sonho dela. E isso você também pode e deve fazer. Olhar para o seu sonho, não olha para as dificuldades para chegar lá, porque você ultrapassa barreiras, como minha mãe ultrapassou. Não é, mãe? Então, isso também, e quem, às vezes eu falo, que vou chegar num ponto, Deus depois me ajudou muito. Muito, 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 muito. Eu fui participar de uma exposição e queria pintar uns vasos. Então, quando eu ia para essa exposição, eu terminava a aula e ia separar o material que eu ia pintar para aquele trabalho, quando era trabalho meu. E eu fui dormir, separei as tintas, tudo que eu ia pintar aquele vaso. Fui dormir. Sonhei, se você usar aquele material, não vai dar o efeito que você quer. Você tem que usar tal material. Falou para mim no sonho. E eu aí é mesmo, isso não vai dar mesmo esse efeito. Me arrepia. Não vai dar mesmo efeito. Fui lá, como eu mencionei, eu buscava materiais, fui fazer aquilo que foi dito para mim no sonho que eu tinha que usar. Pintei esses 3 vasos. Ficaram lindíssimos. Levei para a exposição no Clube Cultura, ali na Irmã Serafina. Porque no dia 2, no dia 22 de dezembro, o espaço era meu. Um ano fazia a exposição das alunas, outro ano era minha. Então, levei esses trabalhos. Foi muito bom, muito gostoso. No Clube Cultura Artística de Campinas, né? Isso. E um salão de arte lá, porque ele tem um salão de arte, salão né? de arte. Agora foi transferido para o clube que fica num sítio, uma fazenda, que não é mais ali. Sim. Ali no Irmã Serafina, não é mais. Bom, isso foi nesse período que eu fazia essas exposições. E aí resolvi pintar a tela. Sim. Bom, eu não sei desenhar, como que eu vou fazer? Então, como eu desenhava, eu queria fazer, eu estava na minha cabeça e eu ia trazendo no pincel, riscando com o pincel que eu estava na minha cabeça. E ia pintando. Um dia uma aluna minha de cerâmica chegaram lá, Cida, você vai dar aula de pintura em tela para nós. Eu falei, não vou dar aula de pintura em tela, eu não sei desenhar, como eu vou ensinar? Eu risco com o pincel aquilo que está na minha cabeça. Como que eu vou ensinar para vocês que eu não sei o que está na sua cabeça, eu não vou fazer isso. Bom, e eu continuei. E eu estava pintando nessa época um quadro simplesinho, mas é muito simples, mas pessoas que olhavam para ele, que transmitia coisas boas para a alma dele, para a alma dela. Aí, bom, elas insistindo, um dia uma falou assim, você é egoísta, você sabe pintar a tela e não quer ensinar para a gente. Eu falei, então a partir de hoje, vocês vão trazer foto de lugares que vocês foram, que quer passar para a tela, eu vou ensinar. Então, vocês vão tirar o xerox, vão riscar de coisas, de fotos que vocês têm. A minha proposta é ensinar a pincelada para fazer aquele trabalho. Não vou ensinar a pintar, não. Vou ensinar o movimento do pincel. E você sozinha vai desenvolver o restante. Aceitaram. Isto é, você foi desafiada e aceitou o desafio. Eu aceitei. Mas pedindo a Deus que me ajudasse. Eu sempre falo e continuarei falando. Não era eu que pintava. Desculpa, parece que eu estou sendo assim, vaidosa de falar. Não. Os trabalhos que eu estava pintando de tela era muito aceito, muito valorizado. E eu falo, não era eu, era Deus, Jesus que estava ali na minha mão e passando aquilo para mim. Então isso eu nunca vou esquecer. Porque eu fiz coisas que eu ficava olhando e falei, nossa, mas eu consegui fazer isso, né? Então continuo fazendo. Aí minhas alunas me desafiaram assim, comecei a dar aula. Em 2005, eu fui selecionada para o Circuito Internacional de Arte
brasileira, internacional brasileira, que foi para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, encerramento no Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna. Sim. Eu tenho a foto do trabalho. E até dessa época, que foi essa exposição, eu fui numa consulta, que você não quer que fale, mas no médico, que ele estava em Londres, e o moço lá, o recepcionista, falou que estava tendo uma exposição no museu perto lá do hotel, brasileira, que tinha lá certa placa, uma faixa, não sei. E falou, vou lá ver. Ele e a esposa foram lá ver. Quando viu no painel, porque nas telas, quando vai para uma galeria, assim, não tem o nome do artista na frente. Ele tem um painel que tem o nome de todos os artistas, mas ele não sabe de quem é de quem, de quem é de quem. Ali é neutro. Não sabe quem é da Maria, quem é do João, não sabe. Sim, entendi. Mas quando ele olhou lá no painel, ele viu o meu nome. Peraí, é minha paciente, ele falou. É tanto quando eu cheguei no consultório, num momento assim, quando ele falou que tinha me visto em Londres, eu não tive lá, porque eu não estou enganado. Sabe quando passa o vazio assim? Uhum. Né? E aconteceu isso. Bom, eu tenho até um convite, está aí, guardado. Eu tenho um convite, foi enviado para mim 300 convites para essa exposição, sabe? Que foi todas as embaixadas que foi patrocinando a transportagem, as viagens, tudo. Foi as embaixadas. Transporte das peças, né? Viagem. Isso, nessa época aqui de Campinas, porque essa seleção foi escolhido Minas Gerais, Goiás, Estado de São Paulo e Mato Grosso, 4 estados. Daqui do estado de São Paulo foi selecionada, por coincidência, uma outra pessoa daqui de Campinas também. Uma senhora que busquei na internet, ela é escritora, tem um gabarito bem grande, gostaria tanto de conhecê-la. E ela participou, até foi trabalho dela também, para lá, né? Então, eu me torno assim, fico muito contente com esse trabalho. Voltando na cerâmica, vou voltar um pedaço da cerâmica, não sei se você se lembra, a gente assinava o Correio, o jornal O Correio, né? Sim. E veio lá falando de uma exposição da Kiko Fujita, que era exposição não, aula, que ia dar um seminário, aula num seminário, na Delegacia de Cultura. E eu falei, eu vou me inscrever, eu mexo com cerâmica, e me inscrevi. Então, fui. Uma mesa grande, lá todos sentados, era professor do Unicamp, professor de São Paulo, professor de outra faculdade, e a Cida sentada ali no cantinho, foi mandada a escolha um desenho, que desenhasse um abajur ou escultura. É isso, tinha que se desenhar. Para depois pegar a argila para você trabalhar com a peça. Eu desenhava, era reprovado. Eu desenhava, era reprovado. Ai, meu Deus, Cida, você não se enxerga. Você daqui não era seu lugar, Cida. Você não se enxerga. Eu falava Você comigo mesmo, mesma. Aí, até que enfim, eu fiz o desenho. Aí foi aprovada. A intérprete da Kiko Fujita aprovou. Mostrou para ela, aí a Kiko aprovou. Aí eu peguei a argila. Essa Kiko Fujita era uma artista japonesa. Renomada, renomada. Ela não era brasileira, né? Não era japonesa. Sim. Aí eu peguei, estou ali, aí os olhos correram na mesa para ver como trabalhavam com argila, como ia fazer na montagem, correram na mesa. Eu olhando para todo mundo e fui desenvolvendo aquele trabalho ali. Como? Fazia as cobrinhas. Aí está aqui o abajur. A base, para separar daqui da cúpula, daqui, você forra com jornal molhado. Aí você continua levantando com argila, com cobrinha, sem usar nenhuma ferramenta, não usar nada, só as mãos. Só as mãos. Fui levantando. Como que eu fiz os buracos? Com os dedos. Como eu fiz o risco? Com a unha. Assim eu fiz. E a Kiko levou o trabalho de todos o estúdio dela, que era em Souza, aqui em Campinas, para queima. Então foi feita a queima de todos, a Kiko, que fez no estúdio dela. Queimou. Nessa período, ela ia fazer uma exposição no MASP em São Paulo. E na hora de levar as coisas tudo, o abajur foi para lá, em São Paulo. E um dia ela liga para mim, que ela estava indo embora para o Japão, e que eu tinha que buscar a peça, e só que ela tinha que pedir para eles trocarem o certificado, porque a peça não era dela, era meu.
Então, trocar o certificado, que recebeu em 12º lugar, no MASP, em São Paulo. No meio de trabalhos de pessoas, professores, artistas Então, renomados, e estava lá. E ela foi minha embora, mãe. e infelizmente eu fiquei sem essa troca. Sim. Então eu gostaria de receber esse certificado, né? Sim. Então estou à procura disso. Então, eu estou esperando que eu tenha resultado positivo com o meu certificado para poder. É mais gostoso você ter assim uma prova com a sua mão do que você ouvir que a pessoa falou que foi classificado, né? Sim. Então é isso que eu espero. E nesse período todo, eu dando aula de pintura e cerâmica. Sim, não querendo te interromper, mas você sabe que ele ficou em 12º lugar. E não importa isso já para você? Já não te alegra? Você não precisa provar nada para ninguém, mãe. Tá bom. Os seus trabalhos por si já falam. Não é verdade? Verdade. Tá bom. É isso. E o que mais que eu tenho que falar? Ah, sim, os quadros de poliéster e relevo, fiz muitas exposições, os quadros que já vinha já pronto. Era uma resina que esse professor da Espanha que lançou aqui no Brasil. Infelizmente ficamos sem, mas não existe mais, porque ele faleceu, o filho dele que fazia faleceu também, não deixou ninguém, não deixou receita, não deixou nem nada. Então não existe mais. Uhum. Até lojas que comprava deles, tudo, então ficaram sem não tem como mais. Então, nesse período todo de aula de pintura e cerâmica também, eu dei aula para estrangeiras, para sueca, para alemã, para italiana, da Bélgica. As alunas iam no ateliê, que a dona do ateliê era intérprete de todas elas. Então, ela, quando precisava, ela fazia a comunicação. Às vezes, ela estava na loja, tinha uma boutique desse ateliê, sim, atendendo alguma cliente, e eu precisava falar, ou elas precisavam falar comigo. Isso. A gente se falava por mica, por gesto. A gente dava risada, gestos, e aí a gente conseguia se entender. Sim. Era muito gostoso o ambiente. Eu dava aula desse ateliê 2 vezes por semana, de terça e de quinta. Acho que de terça eu ia à tarde, de quinta eu ia de manhã. Você se lembra disso? Me lembro. Então era muito bom, muito gostoso. Aí, no final de tudo, que eu parei porque eu fiquei viúva. Sim. E eu vim morar com a minha filha. E aqui ela tem receio, que se não sabe quem vem, aqui no Barão Geraldo, sim, um bairro que fica assim, perto da Unicamp. Então ela me deu edícula aqui no fundo, é mais simplesinho, mas é gostoso. Colocar o seu ateliê, que está aqui bem montado, né, mãe? É gostoso tudo, sim, aqui. E aí me confrontou porque eu não tenho banheiro aqui. Então eu fiquei assim, no será ateliê, que era certo? No ateliê não tenho. Então não sei se eu vou dar aula, o que eu faço, o que eu quero. Está me trazendo saudade, falta, porque uma coisa que eu gosto muito é de estar conversando. Sim. E aqui eu fico muito assim no silêncio, e não tem como conversar, não tem, então gosto. E gosto de estar pintando. Sim. Então, é isso, meu filho. É que você tinha bastante alunas, né? Então você tinha o costume de estar sempre conversando, né? E agora você sem aulas, né? Não tem as alunas aqui, então você sente falta, né? Sinto falta. Eu gosto muito de amizade. Eu gosto muito de ter amigos. É porque você é uma pessoa alegre, né, mãe? Eu sou. Eu gosto. Então, As minhas alunas falavam, Cida, quando eu vejo o dia de vir aqui na aula, porque aqui você passa uma coisa tão boa pra gente, eu vou embora. Então, teve pessoas que foram em casa, um dia chegou lá, eram as 9 horas mais ou menos da manhã, e conversar comigo, conversou, ficou. Meio-dia ela tá lá ainda conversando, a gente conversando. Sim. E meu esposo vinha, seu pai vinha almoçar. Seu pai chegou, fui na cozinha, não tinha almoço. Aí ele desceu, era a Neuza, a Neuza, seu Pasqualino, o senhor veio almoçar? Sim, já tem almoço para ir pronto? Falei, não, não esquenta não. Seu Pasqualino, eu gosto tanto de conversar com a Cida, eu vou embora leve, tô tranquila, tô leve. Você não sabe depois o que eu vou aguentar lá dentro. Seu pai falou isso para ela, né? Brincando, sim, mas brincou com ela, né? Falou isso, né? Sei lá se era inveja, ciúmes, eu não sei. Então ele falou isso. Então era muito bom, sim, era um período muito bom. Meus filhos me apoiavam, não brigavam comigo, e era tudo bom. Então, eu estou falando tudo isso para quem ouvir, tudo que você deseja fazer, primeira coisa, é você, primeiro Deus, confiança em Deus, que você vai conseguir realizar seu sonho. E as renúncias que você, se você for vaidosa, como eu era, muito vaidosa,
se renunciar, porque assim você não está tirando finanças de casa para seu hobby, vamos chamar de hobby. Se for necessário, né? Se for necessário. Se for necessário. Então você enfrenta e vai ter gente que vai criticar? Vai, você vai encontrar muita crítica, como eu encontrei. Para que isso? Isso já existe. Para que fazendo isso? Escuta de um lado, né, mãe? E vai para o outro. É. Porque eu pintei muito cerâmica, vendi muito. Pintei para uma loja do Guatemi, pintei para uma outra loja, acho que foi embora daqui, foi para o sul. Pintei também só peças, no Guatemi era só peça utilitária. E para a mulher que foi embora para o sul, foi peça utilitária e peças decorativas. Pintei muito também, muito, muito. Caixas e caixas, você se lembra que levava lá para Sou Prata. Caixas e caixas. Lembro. Né? Então, isso me trouxe muita felicidade, muita coisa. E hoje eu tenho alegria com esse trabalho meu, né? Então, ele volta atrás. Eu gostava mais das tintas que... Não sei se devo falar isso, porque estou desvalorizando as fábricas aí, né? Porque as tintas do efeito agora é diferente. Você pode ver que é um pouco diferente. Não dá mais aquele efeito de relevo como dava, né? Porque a tinta vem pronta com a cola, na hora que você põe a tinta penetra na cerâmica e ela achata. Uhum. A outra já ficava em relevo e não espalhava. Sim. Sabe? Eu lembro. Você pintando a cerâmica, aí seu pai falava assim para mim, eu gosto muito de ver você pintando cerâmica. A paciência que você tem, a leveza que você dá na mão. Seu pai falava isso para mim. Porque isso é o seu dom também, o capricho, o cuidado. É porque você fazia o que você amava, né? Então, e aqui uma coisa que você não falou, mas aqui eu não quero deixar passar em branco, mas teve um período que você estava ganhando bem. Ganhei muito bem. Ganhando mais até que o papai, que era engenheiro mecânico, né? E não desfazendo dele, ganhava muito bem na empresa multinacional, na qual ele trabalhava na época. Mas você ganhou bem, né? Ganhava bem, os seus trabalhos, né? E isso eu lembro muito bem, né? Eu era jovenzinho, mas eu me lembro. Tanto na pintura e cerâmica, era da Associação Brasileira de Arte Cerâmica e Artística, que me convidou a participar. Com tanta gente pintando cerâmica, porque eu não era a única, eu fui selecionada para representar o Estado de São Paulo na pintura e cerâmica, né? Então, quer dizer, foi até engraçado isso. Vou contar uma historinha engraçada. Então olha lá para a câmera e conta. Vou contar uma historinha engraçada. A minha filha, caçula das meninas, ela foi num ateliê lá em São Paulo. Um ateliê que fica num bairro de alta classe. Fui lá para conhecer os trabalhos, tudo. A moça perguntou para ela seu nome. Aí ela respondeu, fulano, Dona Maria. Peraí, você é filha da Maria Aparecida Pontes, Dona Maria? Meu Deus do céu, o que a minha mãe aprontou? Ela pensou, né? E que a minha mãe ficou ali sem saber o que responder para a mulher. Mas respondeu, né? Eu sou a filha dela. Quer dizer, até isso aconteceu. Por quê? Ela era uma pessoa já de muita experiência, muito conhecimento também na cerâmica. E ela adoraria representar o Estado de São Paulo com todas lá que tinha cerâmica, que trabalham, tem ateliê, e elas não foram. Eu fui selecionada. Então aquilo criou a inveja. Então na pintura, no trabalho artístico, infelizmente existe. Ela não sabe nada, ela é semi-analfabeta, não sabe nada. Não é isso não. Vamos trocar essa palavra inveja por ciúmes, que é mais bonito, né? Então por ciúmes. Porque a inveja é uma coisa muito forte e pesada, né? Mas é. A gente até aproveita e fala, né? A inveja é muito ruim. Não para quem é invejado, mas para aquele que inveja. Porque ele mesmo está dizendo para ele mesmo que ele não alcança aquilo lá também, fazer aquilo, ou até melhor, por que não? Então, cada um, se você está aí ouvindo e você às vezes sente inveja de alguém, olhe para você mesmo. Você é capaz de fazer as coisas. Talvez não as mesmas coisas, mas com certeza você tem um talento, como minha mãe tem, né? Então, porque minha mãe não perdeu o talento dela. Nesse todo período, uma aluna minha, ela tinha vários filhos, inclusive 2 filhas, elas foram para a Alemanha, trabalhar lá na Alemanha, de babá. E elas tinham formatura, elas eram formadas, curso superior, mas não conseguia nada aqui. E elas viram uma esperança maior, melhor para elas lá, então elas foram embora. Aí a mãe resolveu ir para lá também. E elas pesquisaram negócio de aula, de cerâmica, essas coisas todas, né?
Aí ela resolveu ir para lá e montar o ateliê. Pediu a mim que se eu desse, se eu tivesse alguma dúvida, se eu ajudava ela. Eu falei, tudo bem, se é o meu alcance, eu lhe ajudo. Você liga para mim, eu te explico. Ela ligou 2 vezes para mim para pedir uma orientação. Ela foi embora para a Alemanha. E a gente conversamos, a Eva, conversamos, e desliguei. Naquele tempo o telefone não registrava, né, que era telefone fixo, telefone, nada. Então, perdi também o contato com ela. Mas tem essa esperança. Outra coisa que foi muito bom na minha vida, desse todo meu trabalho, eu quero mencionar que isso eu tenho, por Deus mesmo, que me deu esse dom, me deu essa paciência. Eu dei aula para pessoas que tinha esclerose múltipla, Sim. só para ela. Ela desenvolveu, melhorou o movimento dela. O médico dela, neurologista, ligou para mim me cumprimentando pelo trabalho que eu tinha feito com a paciente dele. Eu me lembro. Então, isso me traz muita felicidade. Sim. Dei aula para uma professora, ela é professora de escola infantil, de primário, surda e muda. Ela se comunicava por gestos, né? E ela ficava na minha frente, eu falava para ela, pelo meu lábio, ela ia conhecendo as cores, como que era, tudo. Eu tinha que olhar nos olhos dela, falando com ela, assim, ela ia fazendo o trabalho. Ela fez trabalho, ela pintava só prato, porque era assim, plano, então era mais fácil para ela, para poder ver tudo. A visão também dela era fraca. Então, ela pintava só prato. Ela fez bastante pratos lindos. Ela foi embora também daqui de Campinas, foi para Mato Grosso. O irmão dela levou para morar com eles lá, que aqui ela estava muito sozinha. Foi embora para lá. Dei aula para uma mocinha, ela ficou comigo 8 anos, de pintura e cerâmica, que ela tinha um problema neurológico, que eu não consegui descobrir qual era o problema dela, e ela foi desenvolvendo, eu morava no Jardim Olinda nessa época, ela morava lá perto da Barão Tapura, que lado para lá. Ela vinha, o pai trazia, ou então a mãe vinha trazer, um ia levar, outra trazia, revisavam. Traziam ela para fazer aula. E ela desenvolveu tão bem, ela teve um desenvolvimento até físico, tudo, mentalmente. Um dia encontrei com ela, meu marido reconheceu ela, eu não tinha reconhecido, porque a mudança foi muito grande. A mãe dela, os pais dela ficaram maravilhados. Minha filha passou por psicólogo, e quando ela foi, ela procurou uma psicóloga, que foi aonde ela começou, que me conheceu. Lá no ateliê. No ateliê eu tinha uma pessoa lá que dava atendimento psicológico. Dava atendimento psicológico, sim. E ela, então, foi lá, quando ela passou para a minha sala, ela ficou olhando, não falou nada. Aí a doutora vez que ela veio para o atendimento dela, ela falou, a senhora dá aula para mim? Dou. Aí ela falou, eu quero fazer aula. E tá bom. Então, vamos marcar um dia. Que dia que você pode? E perguntei para ela, para ver se o dia que eu tenho vaga, né? Falei para ela, que dia vindo que tal dia, ela veio. Aí, quando ela chegou, sentou, falei para ela, bom, eu sou assim. Você quer fazer aula comigo? Vou te explicar, falar para você como que eu sou. Meu sistema é assim, 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 assim. Quando eu vejo que a pessoa sabe e está fazendo que não sabe, mas ela sabe, eu não aceito. E tornei a repetir para ela. E começar a fazer riscar, fazer sujeira, também não aceito. 3 coisas eu falei para ela. Ela regalou o olho e ficou me olhando. Não, eu quero fazer aula, senhora. Ela parou o atendimento dela de psicologia para ficar passou só comigo com aula. Ficou comigo 8 anos. Sim. Os pais dela falaram, minha filha passou por vários psicólogos. Não deram o resultado que a senhora deu para minha filha. Que bom, né, mãe? Então, isso, para mim, é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Não foi para mim. Aí, as exposições, fiz muitas exposições, e eu não... uma amiga minha, vizinha, gravava para mim no videocassete. Ela ia lá filmar tudo para mim, né? Filmadora, né? E agora, videocassete não existe mais, né? Achei uma pessoa que tirou do videocassete e passou para o DVD. Esses trabalhos antigos, né? Os trabalhos antigos, que 2 são de 1990, que tá no YouTube, outro é de 2002, também está no YouTube, e tenho mais para colocar, também que vou colocar ainda. Então, nesse período todo, fazendo as exposições, essas coisas todas, então, é isso que eu tenho para falar. Então, eu peço às pessoas que têm vontade, não põe obstáculo. Vai em frente, confie em Deus e confie em você. E vai em frente. Se renuncia se você
quer comprar um sapato de R$ 300, compra um de R$ 200, R$ 100, você compra material para você fazer o seu trabalho que você quer fazer, a sua escolha, né? Então, é isso que eu tenho que falar. Não vou falar mais coisa, porque é muita coisa, porque de solteira, eu dei aula de corte e costura. Costurei muito para fora. Mas isso fica para um outro vídeo, né? Porque nós estamos falando aqui dos seus trabalhos de cerâmica, das suas telas, pinturas em tela. Até você nem falou muito sobre as telas, né? Mas eu acompanhei, né? Eu sou seu filho, né? É lógico. Então eu acompanhei todo esse tempo de trabalhos que você fez. Até exposições minhas, você me ajudou muito bem, trabalhos meus também. Eu vou pedir para você, mãe, olhar para a câmera, olhar para eles lá que estão assistindo e mandar uma mensagem de ânimo, não só para querer entrar na área da pintura, na cerâmica, tela, que também pode ser, mas em qualquer área da vida que tem sonho, que quer realizar algo, né? E às vezes, até como eu mesmo, pensava que eu não era capaz, né? Eu mesmo me colocava abaixo, mas quando eu fui posto à prova, né, eu não estava, eu estava me considerando menos do que realmente, não querendo me exaltar, mas eu estava me considerando, me humilhando, né? Nós temos que ser humildes, sim, mas não a ponto de nos rebaixarmos. Então, quando eu fui posto à prova, aí realmente eu vi que eu tinha também capacidade de fazer as coisas e também, claro, né, com a ajuda de Deus, né, porque aqui nós não podemos excluir Deus na nossa vida. Não. Pelo contrário, ele tem que ser o nosso centro. Né? Mas falem alguma coisa, aquilo, olha lá para a câmera e fala lá para eles lá como é importante ouvir as tuas palavras. Olha, como eu contei toda a minha história, eu peço para vocês ter confiança em si, pedir a Deus que acompanhe todos os movimentos de pensamento que você quer realizar, que você quer conseguir, mas não deixando de lado a sua esperança, tendo muita fé que você vence. O obstáculo vai surgir muito na frente. Isso não existe, isso não dá dinheiro. Porque as pessoas só pensam no dinheiro, não pensam também que você pode fazer aquilo que você está sonhando e poder mostrar para seus amigos, ter em sua casa, do seu lado, do seu trabalho. É tanto que eu vou mencionar, quando eu passei para o DVD, mesmo da família, para que isso? Você já conhece o seu trabalho, para que você quer isso? Porque no tempo que eu estava dando aula, tudo, eu não curtia em si o meu trabalho. Eu dava aula, eu pensava no trabalho das alunas, pensava nelas, eu queria elas aprender as coisas diferentes e tudo. E era meu prazer, era e é, que se eu voltar a dar aula, apesar que hoje estou fazendo 82 anos, mas ainda tenho, já pintei agora quando mudei para cá, meu forno eu tive que desfazer do meu forno, porque aqui não dava para passar, não dava para entrar, então, mas achei um lugar para queimar. Então, de repente, eu tenho volta a dar aula de pintura em cerâmica, mas eu levo para queimar, que a moça falou que pega para queimar para mim, das alunas. Quem sabe eu volto, não sei ainda, por enquanto eu vou ainda dar metade do ano, vou resolver se eu vou voltar a pintar, dar aula, né, de pintura. Então, assim espero que você faça o mesmo, tenha confiança em si e pede a Deus que te acompanhe, que te ilumine tudo que você consegue fazer, tá bom? Deus te abençoe. Amém.